Olá pessoal, vamos aqui dar continuidade ao nosso curso Fundamentos de Física 4. Nessa aula vamos abordar, terminar na verdade o que começamos na aula passada, que é conteúdo de circuitos. Então hoje nós vamos estudar circuitos com mais de uma malha e também falar sobre o circuito RC. O circuito RC a gente vai ver que é um circuito que a gente tem em série um gerador, um resistor e um capacitor. E aí vamos analisar o processo de carga e o processo de descarga do capacitor nesse contexto. Tá? Bora lá. Ok. Então hoje vamos discutir inicialmente circuitos com mais de uma malha. Então considere o seguinte circuito, tá? Circuito de uma malha, a gente só tinha um percurso possível para a corrente, lembra? Agora a gente vai estender a possibilidade para que a corrente possa seguir circuitos diferentes, né? Então, estou desenhando primeiro aqui o fio, né? Sempre lembrando que o nosso fio, a resistência é desprezível frente aos elementos do circuito, então a energia que esses fios condutores vão dissipar é muito menor do que a energia dissipada pelos resistores, tá? do circuito. Então aqui, por exemplo, suponho que eu tenho uma fonte, tá? Aí aqui é o que eu crio uma outra malha, né? Então vou mais para cá, que esses espaçozinhos que eu estou deixando é porque eu vou desenhar um resistor aqui, cada um deles. Tá? E aqui um fio simples. Pronto. Então aqui eu tenho um resistor, tá? Aqui eu tenho outro resistor e aqui eu tenho outro resistor. Tá? Esse resistor daqui tá muito legal, deixa eu redesenhá-lo. Então, são três resistores, R1, R2 e R3. Tá? Essas fontes aqui de cima são duas fontes. Ó, aqui a plaquinha positiva, aqui é a negativa, né? Então a setinha da frente está apontando para a esquerda aqui nesse caso. E aqui eu vou chamar de ε1 a força eletromotriz dessa fonte, essa primeira fonte, tá? Aqui é mais, aqui é menos, né? Aqui é menos e mais, né? Então a setinha da fonte apontando para cá, ó, sempre dá menos para mais, né? Plaquinha negativa do potencial mais baixo para o potencial mais alto, né? Ok? Então, esse é um circuitozinho simples, né, com mais de uma malha. Se for só uma malha, por exemplo, seria só essa da esquerda, né, ou só essa da direita, né? Aqui temos duas malhas, tá? Então, quando eu digo malha, por exemplo, suponho aqui ó, que eu tenha, ó, esse aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui o ponto C, né, e aqui um ponto D. D de dado, tá? Então, no caso aqui, eu tenho duas malhas, ó. Eu tenho a malha ABD, tá vendo? Que é essa da esquerda, ó. Malha, né? ABD.
e a malha, ó, BCD, né? Que é essa da direita aqui. BCD. Tá? Então, ó, a princípio, né, como a gente tem mais de uma fonte aqui, se a gente tivesse uma fonte só, a gente saberia qual é a corrente do circuito. Tá? Então, mas como a gente não sabe, ah, como a gente não sabe, então a gente tem que supor, né, caminhos, vamos dizer, aleatórios para a corrente, pelo menos no momento inicial. Tá? Então, ó, por quê? Porque, obviamente, aqui ó, a minha fonte da esquerda, da malha esquerda, né, ela vai gerar uma corrente aqui, ó, no sentido da seta da Fem, né? Então, no sentido aqui, ó, esquerda. Já a minha fonte da direita, ela vai gerar uma corrente para a direita. Tá? Então, a gente, dependendo do valor, né, da força eletromotriz, é que a gente vai saber a corrente, vamos dizer, o sentido das correntes finais, né? Porque uma vai se sobrepor à outra, tá? E também depende dos valores da resistência, né? Enfim, como a gente já sabe que a corrente depende dos elementos do circuito, tá? Então, o que a gente faz inicialmente aqui é sempre adotar um sentido para uma corrente, para as correntes, né? Então, ó, suponha que eu estou considerando aqui, por exemplo, B e D é o que a gente chama de nós, né? Então, B e D são os nós, tá? E a ABD e BCD são as malhas, tá? Então, é sempre é sempre interessante a gente fazer a análise ó, quando a gente está chegando num nó. Ó, um nó é o que, vamos dizer, é a junção aqui dos ramos, né? Então, a gente tem os ramos, ó, A, B, ó, BC e BD são os ramos, tá? Então, os ramos são os caminhos que as correntes percorrem após, né, elas passarem por um nó. Nesse caso aqui dos nós B e D. Tá? Então, vamos supor ó, que né, a gente admita, né, um sentido aqui, no final de toda a corrente do circuito, nesse ponto seja I1. Tá? I1. Essa corrente não tem nada a ver com a corrente que está sendo gerada aqui por essa fonte de tensão, né? Porque a gente sabe que ela vai gerar uma corrente para a esquerda. Tá? Quando eu coloco I1 é porque é o resultado de tudo. Tá? Então essa corrente I1, ó, como a gente já viu na definição de corrente, né? Quando ela passa por um nó, ela vai se dividir em duas, né? Então, aqui eu vou chamar de I2 e aqui eu vou chamar de I3. Ó. Ela se divide em duas, né? De maneira que pela conservação da carga elétrica, né? Isso a gente já discutiu. A corrente I1 é igual à corrente I2 mais a corrente I3. Tá? Então, veja só, isso sempre é válido, né? Já que a gente não pode criar nem destruir carga elétrica, a carga ela só pode se dividir aqui, né? De maneira que quando você somar as duas, você tem que dar, né? A soma das duas aqui que saíram, né? Do nó tem que ser a soma da corrente que entrou no nó, tá? E essa é a lei de Kirchhoff, tá? O que permite a gente enunciar da seguinte maneira. A gente viu a lei das malhas. A lei das malhas a gente viu que está relacionada com a conservação da energia. Né? E agora a lei dos nós vai estar relacionada com a conservação da carga. Tá? Então, o que diz a lei dos nós de Kirchhoff? Que tem dois H's, né? Kirchhoff. São dois H's e dois F's. Lei dos nós de Kirchhoff.
e diz que a soma algébrica, ou a soma das correntes, que entram em um nó, é igual à soma das correntes que saem do nó. Que saem do nó. Tá? Ou seja, a soma das correntes que entram no nó, nesse caso aqui só está entrando a corrente I1, no nó B, é igual à soma das correntes que saem desse nó, no caso I2 mais I3, né? Essa equação aqui que a gente escreveu. Tá? Isso nada mais é do que a conservação da carga. Tá? O mesmo vale para qualquer nó. Se eu pegar aqui o nó D, ó, essa corrente 2 vai passar aqui. E a corrente 3, ó, ela vem e vem para cá. Quando chega em D, ela está no sentido para a esquerda. De maneira que você soma as duas, né, vai ter que voltar, né, a ser a corrente I1. Né? Ou seja, a soma das correntes que entram no nó, que é I2 e I3, é igual à soma das correntes que saem do nó, que é, no caso aqui, I1. Né? Aí I1 vem, passa aqui novamente e começa o ciclo. Né? Se divide, né? E as duas, I2 e I3, se juntam novamente e formam I1 de novo. Tá? Isso aí é o que a gente chama de lei dos nós de Kirchhoff, que é a lei da conservação da carga. Tá? Lembra que a gente sempre está buscando calcular as correntes, né, do sistema, as correntes que dependem dos elementos do sistema. Nesse caso aqui, as correntes vão depender das 3 resistências que estão aqui e das fontes, né, do valor da FEM de cada fonte. Tá? Então, veja só, como eu tenho 3 incógnitas aqui, ó, eu tenho 3 correntes que eu quero encontrar a princípio, né? Então, eu preciso, né, a matemática me diz, né, que eu tenho que ter mais 2 equações para, então, eu encontrar as outras duas. Né? Sempre lembra, né, o número de incógnitas que a gente tem, para você encontrar, você tem que ter o mesmo número de equações, né, que envolve essas incógnitas. Tá? Então, no caso de 3 incógnitas, a gente precisa de 3 equações. Tá? Então, a gente já tem uma, né? Vou chamar aqui de equação 1, por exemplo. E aí a gente precisa de mais 2. Tá? E onde é que a gente vai achar, né, essas 2 outras equações? Né? Utilizando a lei das malhas. Tá? Então, eu vou apagar aqui, para aproveitar o espaço. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu separar aqui. Acho que eu preciso. Tá? Então, se eu aplicar a lei das malhas, né, para as malhas ABD e BDC, o que é que eu vou encontrar? Ó, você pode adotar aqui o sentido que você quiser. Tá? Por exemplo, escolha sair de B percorrendo a malha da esquerda, que é a malha ABD, e a malha da direita, que é a malha BCD. Então, por exemplo, suponha que você saia, né, aqui, ó, de B e percorra, por exemplo, no sentido horário, que é esse sentido aqui, ó. Tá? E você sai de B também, e a malha da direita, que é a malha BCD, você percorra também nesse sentido horário. Tá? Você pode escolher qualquer sentido. Tá?
Eu estou aqui escolhendo aleatoriamente. Agora, eu poderia escolher qualquer sentido, horário e anti-horário. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você partir de B e percorrer essa malha aqui no sentido horário, o que é que vai acontecer? Ó? Você passa aqui no resistor R2, qual é a variação potencial aqui? Como a gente está passando no mesmo sentido da corrente, então eu vou ter menos, né? A variação negativa, e 2, R2, né? Aí voando, passo aqui. Quando eu chego aqui, ó, qual é a corrente que está passando aqui em R1? É a corrente 1, né? Lembra? Ela vem para cá e vai. E passa aqui. Tá? Então, quando passa aqui, ó, a variação, né, pela regra das resistências, né, que a gente viu, é menos I1 sub I1 R1. Né? Aí eu vou, ando para cá. Quando eu estou passando aqui, ó, na fonte, qual é a variação potencial? Ó? Regra das fontes, né? Eu estou passando aqui no sentido contrário a seta. Então, menos, né? Epsilon 1 igual a 0. Tá? Isso aqui é para a malha BAD. Tá? Poderia chamar isso aqui de equação isso aqui é equação 1, né? Isso aqui é equação 2. Tá? E aí, quando eu partir de B aqui, ó, e fizer o giro aqui horário, né, e voltar para D, o que é que a lei das malhas diz, ó? Quando eu passo aqui no E2, eu estou andando no mesmo sentido da seta, né, então vai ser epsilon2. Venho para cá, qual é a corrente que está passando aqui no resistor R3? Olha, é a corrente 3, né? Ela sai daqui e vem e passa aqui, ó, I3, né? Então, como eu estou no mesmo sentido da corrente, eu vou ficar com menos I3, R3, né? Venho para cá, né? Aí quando eu passo aqui em 2, ó, né? Eu faço aqui, quando eu passo em 2, qual é a corrente que está passando por ele? É a corrente 2, né? Ó, tá descendo aqui, passando por ele. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou no sentido contrário da corrente. Então, a variação é positiva. Mais I2, R2. Tá? E aí, não tem mais nada, eu voltei para o ponto B. Isso aqui tem que ser igual a 0. Né? Igual a 0. Então, posso chamar isso aqui de equação 3, que é a malha BCD. Né? Para a malha BCD. Ó, e aí, o que a gente tem, ó, a equação 1, né? A equação 2 e a equação 3. Né? Eu tenho 3 equações para 3 incógnitas, né? Ó, as incógnitas que eu quero é I1, I2 e I3, né? Ó. Todos os outros aqui, ó, R2, E2, né? Os valores da resistência, né? Que são esses aqui, ó. E os valores das resistências e os valores das FENs, ó, são todas conhecidas, né? Do meu circuito. Geralmente o problema dá isso a você. Ah, e aí fica só para você encontrar as correntes. I1, I2 e I3, né? Então você tem 3 equações para 3 incógnitas. Né? E aí a gente vai ver nos probleminhas, né? Mas aí eu já vou adiantando que esse sentido que a gente escolhe aqui, ó, não necessariamente é o sentido correto das correntes. Por exemplo, esse 1 ele pode estar virado para a esquerda aqui. Né? O I3 ele pode estar vindo contrário também. Ele pode estar apontando para a esquerda. O I2 não necessariamente está descendo aqui, ele pode estar subindo a corrente aqui, ó, nesse ramo BD. Enfim, o que é que vai dizer qual o sentido correto da corrente? É quando você calcular as correntes e uma corrente, quando ela der o valor negativo, a gente sabe que não existe a corrente negativa, é porque você escolheu o sentido invertido. Então, vamos supor que o problema, quando a gente estivesse resolvendo esse sistema, né, de 3 equações, o meu I1 desce negativo. Né? Então, se desce negativo é porque você escolheu o sentido errado. Né? Então, o sentido dela é o contrário. E aí você faz essa correção, né, e calcula as outras correntes. Tá? Então, essa é a dica para você
E no final, né, para você acertar o sentido das correntes. Aí no final, né, com todas as correntes com o valor positivo, aí você estabelece direitinho, né, o sentido das correntes, tá? Todas as correntes positivas. Tá? E aí você comprova aqui, né, pela lei de Kirchhoff, né, pela conservação da carga, que realmente o sentido das correntes que você escolheu foram corretos. Tá? Então é isso, são essas três equações independentes, tá? Que você tem, né? Você poderia também aplicar a lei das malhas para a malha, vamos dizer, essa malha toda aqui, né? Desconsiderando aqui esse ramo BD. Mas se você fizer isso, você não tem nenhuma informação nova. Na verdade, é a soma dessas duas equações. Se você somar, né, o que você vai ter, na verdade, é uma soma dessas duas equações, se você aplicar a lei dos nós para essa malha toda aqui. Tá? Então, na realidade, as três equações independentes que você precisa são essas três que a gente descreveu aqui, tá? Okay? Então, conhecendo aqui a lei das malhas, né, agora a gente pode analisar o caso das resistências em paralelo. Né? Em paralelo. Então, o que seria uma associação em paralelo, né, de resistências? Então, é o clássico aqui, né? Você tem uma fonte, né? Vou fazer aqui mais tronchinho aqui. Você tem uma fonte e vamos supor que eu tenha 3 resistores aqui, ó, paralelo. Aqui é a fonte, setinha da senha para cá, né? Epsilon. Aqui, por exemplo, é R1, aqui é R2 e aqui é R3, tá? E aí, ó, como a gente só tem uma fonte, aí o seguinte, né? A pergunta é o seguinte: será que eu posso substituir essas três? Né? Eu estou colocando sinal de igual, né? Será que eu posso fazer isso aqui, ó? Substituir as três por uma só, né? Que represente as três. Então, obviamente, a resposta é sim. Né? Que a gente chama de R equivalente. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que lembrar do que a gente fez anteriormente. A corrente, a soma que entra no nó tem que ser igual à soma que sai no nó, né? Então, vamos supor aqui, né? Na verdade, eu só tenho uma fonte. Então, não tem perigo de você errar o sentido da corrente. A corrente ela só pode estar nesse sentido aqui, ó. Vou eu chamar aqui de I1 ou I. Né? Então, quando ela passa aqui nesse nó, I1 ou I. I1 não, né? Porque já tem R1 aqui, eu vou chamar de I1 a corrente que passa aqui. Então, se a corrente que sai daqui é I, então ela se divide aqui, ó, em I1. E a outra parte aqui, ó, eu vou chamar de I2 mais I3. Porque aqui ela vai se dividir novamente, ó. Né? Ela vai se dividir novamente. Isso aqui é I1, né? Então aqui ela se divide, ó, em I2, né? Quando chega aqui, ó, só sobra o I3, né? Lembra lá da regra dos nós, né? De maneira, ó, que quando elas chegam aqui, ó, novamente nesse nó de baixo, ó, I1 chega para cá, I2 e I3, né? Então, quando volta para cá, a soma delas tem que ser igual a I, né? Porque a carga se conserva. Aí completa o ciclo novamente, né? Chega aqui, ela se divide em 3, e quando chega aqui embaixo, as 3 se combinam novamente nela, né? Na corrente inicial. Aí volta para cá, para a fonte. Tá? Então, na verdade, né, eu posso
substituir essa corrente, desculpa, esses resistores por um único resistor equivalente, né? E agora o meu sistema vai ser um sistema de uma fonte, um FEM epsilon, e um resistor equivalente, né, que eu chamo de REC. E a corrente em todo o circuito é I, né? Que é a corrente aqui. Vem para cá e volta, né? E aí a pergunta é, como é que eu relaciono a resistência equivalente com essas três aqui? Tá? Então, pela lei dos nós, eu sei que I1, desculpa aí, tem que ser igual a I1 mais I2 mais I3. Né? Mas aí, se você lembrar da relação entre corrente e resistência, a relação entre corrente e resistência é essa aqui, né? Para cada resistor, né, você vai ter, por exemplo, I1 é igual a V, né? Nesse caso aqui, ó, como eles estão em paralelo, a DDP, né, de cada resistor aqui é igual, desde que essa minha fonte é ideal, né? Eu esqueci de mencionar, isso aqui é uma fonte ideal. Então, tem resistência interna. Então, a diferença potencial entre esses dois pontos aqui é igual ao valor da FEM. Tá? Então, cada resistor desse experimenta a mesma DDP, que é igual a DDP gerada aqui pela fonte. Tá? Então, I1 vai ser V, né, o epsilon. Então, epsilon. Eu vou fazer para o caso geral, tá? Então, suponha que aqui não necessariamente seja epsilon, a fonte ideal. Tá? Então, suponha que seja um caso qualquer. E a DDP aqui seja V. Então, fique 1. Então, se aqui é V, então significa que aqui é V sobre R1 e 2 igual a V sobre R2, né? E 3 igual a V sobre R3. Né? Elas experimentam a mesma DDP. Estou chamando aqui de V. Tá? DDP aqui, ó. Entre esses dois pontos. Tá? Para um caso geral, não necessariamente uma fonte ideal. Tá? Então, se você substituir esses valores aqui, logo, eu vou ter que ir igual a quem? Ó, somando esses três, vai ficar V que multiplica 1 sobre R1, né? 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Mas se você pegar esse circuito aqui, ó, esse daqui, e aplicar aqui a relação entre corrente e resistência, você vê que a corrente é igual a quem? A DDP, né, que é V, sobre o resistor equivalente. Né? A DDP é a mesma, né, aqui que é V. Então, se você comparar essa equação com essa, ó, então você vai ter, né, ó, que esse termo, né, na verdade, 1 sobre R equivalente é igual a esse termo aqui, né. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Tá? Nesse caso aqui, ó, de 3 resistores, né? Então, o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Tá? Se eu tiver N resistências, obviamente eu terei mais termos aqui, né? Se eu tivesse 4, seria 1 mais R4, se tivesse 5 mais R5, enfim. Né? Então, para N resistores, o que é que você vai ter aqui? 1 sobre R equivalente igual a somatória de J igual a 1 N de 1 sobre RJ. Isso aqui vale para N resistores em paralelo, né? Então, se vocês lembrarem lá no final da aula passada, a gente fez um paralelo com capacitores, né?
E aí essa fórmula é semelhante à associação em série, né, dos capacitores. Né? Se você trocar a resistência aqui pela capacitância, você vai ter a mesma fórmula. Né? Então a forma aqui da equação para os resistores em paralelo tem a mesma forma dos capacitores em série. Né? E a forma dos resistores em série tem a forma dos capacitores em paralelo. Né? Então você não esquece nunca, né? Um é sempre o inverso do outro. Tá? Por exemplo, ó, veja que curiosidade que a gente tem aqui. Então, suponha, por exemplo, N igual a 2, que são duas resistências. Né? Então, você fica com 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Né? Que é igual a quem? Você tirar o mínimo aqui, ó, fica R1, R2, R2 mais R1. Né? Mas se você inverter, né, inverte os dois lados, então a sua resistência equivalente vai ser R1, R2 sobre R1 mais R2, né, que é a mesma coisa de R2 mais R1. Tá? Então, observe, né, eu estou supondo dois capacitores, né, por simplicidade. Então, ó, se você fizer assim, ó, se você analisar, se você escrever dessa maneira aqui, ó, o seu R equivalente, por exemplo, pega aqui o R1 e faça assim, ó, para a gente analisar o comportamento desse segundo termo aqui, ó, R1 mais R2. Tá? Então, veja que esse termo aqui, ó, eu estou dividindo R2 pela soma de R1 mais R2. Tá? Ou seja, você está dividindo um número pelo número maior do que ele, concorda? Ó, dividir R2 por R2 mais alguma coisa. Então, esse número aqui é maior que 1. Então, uma coisa dividida, né, pelo número maior que 1, tudo isso aqui vai ser menor que 1. Então, o resultado líquido aqui, ó, é que a resistência equivalente é menor que R1. Aí você pode olhar sobre outro prisma, né? Você pode agora fazer o seguinte, isolar o R2. Aqui, ó, colocar ele aqui. Então, R equivalente vai ser R2, multiplica R1, que multiplica, divide, né? R1 mais R2. Novamente aqui, ó, esse termo aqui é menor que 1, né? Porque eu estou dividindo R1 por ele mais alguma coisa. Então, esse número vai ser menor que 1. Né? Como se dividisse, por exemplo, se R1 fosse 2 e R2 fosse 4. Então, seria 2 dividido por 2 mais 4, né? 2 dividido por 6 é um terço que é menor que 1. Né? Então, esse número aqui sempre vai ser menor que 1. Então, se vai ser sempre menor que 1, então significa que é equivalente, é menor também que R2, né? Porque eu estou multiplicando um número menor que 1 por outro, né? Então significa que a resistência equivalente vai ser menor do que ele, né? Mesma coisa aqui, ó. Se esse número todo é menor que 1, por exemplo, 0,8, então R equivalente, nesse caso aqui, vai ser 0,8 R1. Ou seja, ele vai ser menor do que R1, né? No caso aí, 0,8, 80%. Né? Então, conclusão, ó, a resistência equivalente é menor que R1 e menor que R2, que são as resistências do meu problema, né? Supondo esse caso aqui, por exemplo, com duas resistências. Né? Ao invés de você ter, esqueça essa aqui, se você tivesse essas duas. Tá? Então, o que o resultado está dizendo é que R equivalente é menor do que todas as resistências. Todas as resistências. Em outras palavras, você pode dizer que como R equivalente é menor do que todas, então R equivalente é menor do que a menor de todas, não é verdade? Aqui eu não sei se R1 é maior ou menor que R2, mas eu tenho certeza que R equivalente é menor que R1 e menor que R2. Então, automaticamente, isso é a mesma coisa de dizer que a resistência equivalente é menor do que, né, R equivalente
é menor, acho que aqui está pegando no, né? Então, como consequência, R equivalente é menor que a menor das resistências. Tá? Então, qual é o efeito líquido de você associar em paralelo? Associação em paralelo vai lhe dar um valor da resistência que é a resistência equivalente sempre é menor do que a menor de todas as resistências. Então, o efeito é você obter uma resistência equivalente, um circuito ser menos resistivo à corrente. Tá? Já no caso da resistência em série, né, você simplesmente soma, né? R equivalente a R1 mais R2, ou seja, se associar em série, você está tornando seu sistema mais resistivo, seu circuito. Né? Então, ele vai dissipar mais calor, né? Vamos dizer, mais energia em forma de calor. Tá? Já o circuito em paralelo, ele, vamos dizer, ele é mais eficiente energeticamente, ou seja, não vai dissipar tanta energia, né, da fonte em forma de calor, porque, como a gente viu aqui, ó, a resistência equivalente é a menor, né, o efeito disso é você tem uma resistência menor do que a menor das resistências que estão sendo associadas ali. Tá? Então, o resultado aí bacana da associação em paralelo. Tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Tá. Então, o que a gente vai falar agora são de dispositivos que medem corrente e medem DDP no seu circuito. Tá? Você certamente vai fazer alguma experiência no laboratório, então é interessante você medir, né, empiricamente, né, a priori, você saber qual é a diferença potencial entre dois pontos que está ali passando ali no trecho, naquele ramo do seu circuito, né, e também a corrente. Tá? Então você pode medir, né? Sem precisar, vamos dizer, fazer as continhas, né, usando as leis, né, dos nós e das malhas, matematicamente, você pode medir ali. Né? Então, tem dois aparelhos que foram construídos para isso, né, que a gente chama de amperímetro e o voltímetro. Então, suponha aqui um sistemazinho simples, tá? Então, vou fazer aqui. Sistemazinho simples, tá? Eu vou colocar aqui uma fonte, por exemplo, aqui, tá? Uma fonte. E colocar aqui duas resistências em série, tá? Com a outra. Vou fazer assim. Ok? Aqui é uma resistência aqui e outra aqui. Tá? Um em série com a outra, por exemplo. E aqui está a fonte, né? Então, como é que você coloca, como é que você mede corrente, né? Então, a corrente, né? Você tem um dispositivo que você, por exemplo, se eu quero medir a corrente desse sistema, tá? Como aqui eu só tenho uma malha, né? A corrente é a mesma para qualquer ponto que você pegar aqui. Tá? Então, você pode colocar, né, o que a gente chama de amperímetro. Tá? Você coloca ele em qualquer ponto aqui.
se você quiser. Então você pode colocar ele aqui, ó. Vou representá-lo aqui por uma bolinha. Vou chamar de A. Então toda vez que você vê uma representação desse tipo aqui, ó, você tem uma bolinha assim, é um círculo e o nome A no meio, isso aqui é o que a gente chama de amperímetro. Então no caso aqui, o amperímetro está medindo a corrente que está passando aqui no circuito, né? Então vou chamar de I, né? Então ele está medindo, ó, a corrente que está, né, passando aqui no circuito. Tá? É assim que você tem que ligar, né? Então você pega aqui os terminais do amperímetro e liga um aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto A e outro você liga aqui no ponto B, né? Então você liga um terminal aqui e um terminal aqui. E aí a corrente vai passar aqui, ó. Ele vai ficar associado aqui em série, né, com o sistema, né, com o seu circuito, né? Ele vai ficar em série aqui, no caso, com a FEM, né, e com as resistências. E aí é possível você medir a corrente. Tá? Então, uma observação importante, né, que você tem que tirar daqui é que a corrente, na verdade, a resistência desse amperímetro, ela tem que ser, né, muito baixa, né, ou seja, muito menor do que as outras resistências aqui, ó, do circuito. Tá? Então, a observação é que a resistência do amperímetro deve ser muito menor que as resistências do circuito. Tá? Por que isso tem que acontecer? Ó, se você, por exemplo, se você tirar um amperímetro aqui, ó, e aplicar a lei de Kirchhoff, a lei das malhas, né? A sua corrente, ó, ela só vai depender, né, se você chamar aqui isso aqui de R1, né? Isso aqui de R2, isso aqui de Epsilon, né? Então, e a corrente I, por exemplo, aí se você aplicar aqui a lei das malhas, né? Você vai ter Epsilon menos IR1 menos IR2 igual a zero. Tá? Partindo de A e voltando até A. Ou seja, a sua corrente vai ser Epsilon sobre R1 mais R2. Né? Isso aqui se não existir o amperímetro. Tá? Se o amperímetro, né, a resistência dele fosse relevante, né, se fosse uma resistência alta, a gente teria que adicionar ele aqui, né, porque teria outro termo aqui, ficaria menos I vezes a resistência do amperímetro, né? Ou seja, iria aqui adicionar, ó, mais a resistência do amperímetro. Né? E aí, isso aí não seria legal. Por quê? Porque iria afetar o valor da corrente que você quer medir no circuito. Tá? E, obviamente, a gente não quer isso. Né? A gente quer que o seu amperímetro ele meça, né, o valor real da corrente, que nesse caso aqui é Epsilon, que dividido por R1 mais R2. Né? Então, você tem que fazer esse termo aqui, ó, ser muito menor do que essa soma aqui. Tá? R1 mais R2. A gente sabe que na vida real existe um valor da resistência. Você não pode desprezar o valor da resistência aqui. Tá? Mas se essa resistência for muito menor do que as resistências envolvidas no circuito, então eu posso desprezar esse termo, né? A resistência do amperímetro. E aí eu vou medir uma corrente, né, que se aproxima, né, a corrente real do meu circuito. Tá? Então essa é a lógica, né, de você desconsiderar a resistência do amperímetro, tá, frente às outras resistências. E aí, como é que eu vou medir, por exemplo, deixa eu apagar aqui, como é que eu vou medir
a DDP entre dois pontos, por exemplo, entre dois pontos aqui, ó, desse resistor R2. Então, suponha que eu queira medir, né? Suponha aqui que é um ponto C, e aqui um ponto D. Então, suponha que eu queira medir essa diferença de potencial aqui, ó, VCD. Tá? Então, como é que eu faço isso? Tá? Matematicamente, a gente sabe que VCD, né? DDP aqui desse resistor é quem? É o valor da resistência, que é R2, né? Isso aqui é um 2, né? Vezes a corrente, né? Que está passando aqui, né? Que é a corrente I. Tá? Então, obviamente, se você já conseguir medir a corrente aqui com um amperímetro, basta substituir o valor aqui, né? E multiplicar pelo valor da resistência. Excelente. Tá? Mas isso aqui é para um circuito mais simples, né? Então, se você quiser medir aqui diretamente, né? Empiricamente, o que é que você faz? Aí você liga aqui, ó. Você liga em paralelo a esse resistor aqui, né? Você liga em paralelo, que a gente chama de voltímetro, né? A gente vai ligar aqui, ó, a gente chama de voltímetro. Tá? Então, voltímetro também é uma bolinha, mas a letrinha é V, tá? Então, qual é a finalidade dele? É achar a DDP, né? Entre esses dois pontos aqui. Tá? E aí, a observação também é que a mesma lógica, né? No caso aqui, ó, no caso aqui, no caso da corrente, a resistência dela tem que ser muito menor do que as resistências aqui do sistema, né? Para não afetar o valor da corrente que está medindo. No caso aqui, ó, a lógica é a mesma, tá? Então, no voltímetro, né, a resistência desse voltímetro aqui, na verdade, ela tem que ser muito maior que a resistência do circuito, tá? Porque também, se ela for muito maior, né, a resistência aqui for muito maior, né, isso vai minimizar os efeitos da corrente, né? Porque se você fizer ela muito grande aqui, a resistência aqui muito grande, né, você vai perder o mínimo de corrente aqui para esse ramo, né? Porque veja, quando a corrente chega aqui, né, um pouquinho dela, o mínimo que seja, vai escapar para cá, né? Para que o voltímetro faça a medida, né? Então, se você fizer a resistência do voltímetro muito grande, lembra, a resistência, o próprio não está dizendo, né? É um valor, uma medida que tende a resistir à corrente, né? A passagem dos portadores de carga. Então, se você fizer essa resistência aqui muito grande, o mínimo de corrente possível vai ser perdido para cá. E aí você não afeta a corrente do sistema também. Lembra que a gente está tentando não afetar a corrente do sistema, né? E aí, se você fizer essa resistência muito alta, você consegue minimizar a perda de corrente aqui para esse... Porque eu ligando aqui, eu estou criando, vamos dizer, uma malha nova, né? Então, aí você usa o mínimo de corrente possível aqui só para realizar a medida. Tá? E aí você não afeta significativamente a corrente aqui do sistema. Tá? Então, a outra observação é que a resistência... E aí a matemática é a mesma, tá? Que a gente fez ali. A gente sabe que as correntes dependem, né, dos elementos do sistema, e aqui você pode chamar isso aqui, por exemplo, de RV, né? A resistência do seu voltímetro. E aí a corrente, obviamente, se você considerar aqui, vai depender também da resistência do seu voltímetro. Tá? Então, nesse caso aqui, para que o seu circuito ele seja, a medida seja correta, esse RV tem que ser maior, muito maior do que a soma aqui dos dois. Tá? Então, a resistência do voltímetro deve ser muito maior
que, né? As resistências do circuito. Porque as resistências do circuito. Tá? Ok, então vocês sempre vão ver, né, esse símbolozinho, né, o amperímetro e o voltímetro, tá? E aí você pode ter um dispositivo que funciona como os dois ao mesmo tempo, que é o que mais se usa, né, nos laboratórios, nas atividades experimentais de física, né? É o que a gente chama de multímetro, né? Multímetro. Tá? O multímetro é um dispositivo que tem tanto o amperímetro como o voltímetro juntos. Tá? E aí você seleciona, uma hora você quer medir corrente, uma hora você quer medir DDP. Né? Isso aqui é bem conhecido, tá? Se você colocar aí uma busca rapidinha na internet, eu poderia até colocar aqui uma imagenzinha do multímetro. Tá? Mas se você colocar aí uma busca, você vai ver, né, o dispositivozinho. Geralmente ele é da cor amarela, né, quadradinho, aí tem um seletor aqui, né, que aí você vai mudando aqui os valores, né, de acordo com os elementos do seu circuito, né? E aí tem dois terminaizinhos, né? Um vermelhinho e um pretinho, né? Que é para você colocar aqui nos pontos que você quer, né? No caso aqui, quando você vai medir DDP, você coloca aqui entre os pontos que você quer medir, né? E ajusta. Ou se você quiser colocar aqui na função de amperímetro também, mesma coisa. Tá bom? E aí, para finalizar, né, nós vamos discutir o circuito RC. Circuito RC. Ah, só olhar aqui quanto tempo já tem de gravação. Ok. Então, o que seria um circuito RC? Resistor capacitor, né? O RC diz isso. Então, como é um circuito resistor capacitor? Eu vou desenhar aqui, ó, um circuito desse tipo aqui. Então, vou fazer aqui, aqui. Isso aqui eu vou colocar um resistor em série com um capacitor aqui, ó. E aí eu volto para cá. Esse aqui é o meu gerador, né? A minha fonte. Vou botar aqui. Okay. Esse meu primeiro aqui é um resistor. Resistorzinho R. E aqui é meu capacitor, né? Vou representar aqui pelas plaquinhas paralelas. Meu capacitor C. E aqui é a minha fonte. Né? Menos aqui é mais. E a setinha sempre dá menos para mais. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui menor, isso aqui maior, isso aqui menor. Isso vai ficar assim.
Esse aqui é uma chave, tá? Então eu posso até fazer assim. Aqui e aqui. Esse aqui é um ponto que eu vou chamar de A. Ponto A. Esse aqui é o ponto B. Ok? E esse aqui, ó, ela tem uma flexibilidade. Tá? Aqui, ó, esse pontinho aqui. Né? É o que eu chamo de chave S. Né? Essa é uma chave. Então, o que é que a chave faz? Né? Isso aqui é móvel, tá? Ela pode ou subir para cá, ou você gira ela para cima, ela vai tocar no A. Né? Então, vou fazer aqui uma bolinha. Tá? Então, essa bolinha aqui. Então, quando você girar para cima, ela toca no ponto A. E se você girar para baixo, essa chavezinha essa, ela vai tocar no ponto B. Então, dependendo aqui de onde você fecha seu circuito, né? Quando ela toca em A, você fecha ele. Do jeito que está aqui, não está passando corrente nenhuma, né? No circuito. Né? Porque aqui, ó, esses A e B são os mesmos, né? Ó, o ponto B, ó, está conectado aqui no mesmo potencial negativo aqui da bateria, né? No mesmo polo negativo. E o ponto A, ó, está no positivo. Tá? Então, a princípio aqui, entre esses pontos não está tendo corrente, né? Está desligado. A chave está aberta. Então, quando eu fecho em A, ó, eu vou ter um circuito desse jeito aqui, né? Ó. Um circuito em que eu tenho uma fonte, todos em série, ó. Uma fonte em série com o resistor e o capacitor, né? Quando eu fecho em A. Aí, quando eu fecho em B, ó, eu elimino, ó, a fonte. Então, quando eu fecho em B, eu só tenho essa malha aqui, ó, né? Apenas o resistor e o capacitor em série. Tá? Então, o que é que a gente vai analisar aqui? Quando eu fecho em A, eu vou ter um circuito, uma fonte, uma resistência e uma capacitância, todos em série. E aí a gente viu, né, que vai surgir uma corrente aqui no sistema e que vai tender a carregar esse capacitor, né? As plaquinhas do capacitor. De maneira que vai chegar um tempo em que a DDP aqui entre as placas do capacitor vai ser igual à DDP da fonte. E aí a corrente para, né? E o capacitor vai estar carregado com a mesma DDP, então, como não vai ter mais diferença potencial aqui no circuito, né? Todos os pontos aqui vão estar na mesma DDP, então não vai existir corrente. Então lembra, né, que a corrente ela só aparece se você tiver diferença potencial. Quando você não tem mais diferença potencial, não tem mais corrente. Tá? E aí, nesse caso, você carregou o capacitor. Né? A função da resistência aqui, se não tivesse resistência, qual seria o efeito disso? O efeito disso, a única diferença é que você ia carregar você ia perder menos energia aqui e, com certeza, consequentemente, você ia carregar mais rapidamente o seu capacitor, né? Intuitivamente é isso aí que a gente pode pensar, né? E a função da resistência aqui é apenas para dissipar a energia da corrente, vamos dizer assim. Tá? E aí, se você não tivesse aqui a resistência, né? Lembra que a resistência sempre fica lá no denominador das correntes, né? Se você não tivesse a resistência, sua corrente ia ser maior. A corrente maior, você ia carregar mais rapidamente o seu capacitor. Tá? Então, a gente vai analisar, ó, as duas situações. Quando você conecta aqui no A, carrega totalmente seu capacitor e aí não tem mais corrente. Seu capacitor está carregado. E aí você vai, né,
tira do A e coloca no B. Aí quando você coloca no B, você só vai ter aqui o resistor e o capacitor em série, né? Aí vai surgir uma corrente, não devido mais à fonte, né? Mas devido ao capacitor que está carregado. E aí vai existir uma corrente que, como tem a presença do resistor aqui, né? A cada ciclo, né? O resistor ele vai dissipar energia em forma de calor e vai chegar um momento que o capacitor vai ser descarregado. Tá? Então, o nosso objetivo é calcular como as grandezas, né? A carga do capacitor evolui no tempo, né? A corrente, como ela evolui no tempo, já que ela vai estar variando também, e a DDP no capacitor, né? Como é que vai evoluir no tempo. Tá? Para os dois casos, né? O caso em que eu estou carregando, ou seja, eu coloco a chave na posição A, e quando eu estou descarregando o capacitor, né? Que é quando eu coloco a chave na posição B. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, o primeiro caso é carregando um capacitor. Carregando o capacitor. Tá? Então, quando a gente está carregando o capacitor, né, coloca a chave na posição A, vai surgir uma corrente aqui, né, nesse caso aqui uma corrente no sentido horário, né, assim. E aí, se eu aplicar a lei das malhas, né, lei das malhas, ó, por exemplo, eu fecho A, por exemplo, eu posso partir de A, né, então eu vou percorrer o circuito aqui. Ou então eu posso começar pela fonte mesmo, tá? Eu vou começar aqui, ó, pelo terminal negativo da fonte. Então, quando eu passo daqui para cá, a variação vai ser quem? Estou no mesmo sentido da seta, então vai ser epsilon. Né? Aí eu vou, né? Essa chavezinha aqui está conectada, então a corrente passa para cá. Quando a corrente passa aqui, ó, eu estou passando no mesmo sentido da corrente, né? Para cá. Então vai ficar menos RI, ou menos IR. E aí eu vou, ó, e passo aqui no capacitor. Qual é a variação do potencial aqui no capacitor? Né? Isso aqui a gente não discutiu na lei das malhas. Mas aí é fácil de ver. Ó. Esse terminal aqui dessa plaquinha de baixo aqui, ó, ela está ligada, né? Está conectada aqui na plaquinha positiva. Né? E essa parte de cima, ó, né, vem do potencial positivo. Né? Então, quando você atravessa de cima para baixo, a variação, né, do potencial é negativo também. Porque você está indo de um potencial maior, que é, por exemplo, nesse ponto, e indo para um potencial menor, que é o polo negativo aqui da bateria. Né? Então, a sua variação é negativa também. Então, se você lembrar, né, que é CV, né, carga capacitância vezes a DDP, então a DDP é quem? Q sobre C. Né? Então, nesse caso aqui, vai ter Q sobre C igual a 0. Né? Aí você volta, né? Você não tem mais nada e voltou aqui para o mesmo ponto de onde você partiu, né? Que foi aqui do polo negativo da bateria. Tá? Mas se você lembrar, né? A corrente é a variação da carga no tempo. Então aí você substitui, ó, vai ficar epsilon menos I é dq dt, né? Então vai ficar E dq dt menos Q sobre C igual a 0. Tá? Eu posso arrumar essa equação aqui, né? De maneira que se eu multiplicar aqui, como lá direita é 0, né? Então eu vou dividir essa equação por R nos dois lados. Tá? Eu vou jogar esse termo aqui para lá. Então vai ficar assim. Ó. Eu dividir por R, vai ficar dq dt. Né? Como eu dividi por R, então cancelo esse R, né? Eu estou jogando para lá. Esse termo aqui, ó, vai ficar mais
Q sobre RC, né? E esse termo aqui que ficou igual a epsilon, como eu estou dividindo tudo por R, né? Epsilon sobre R. Tá? Essa equação que eu tenho. Okay? Essa equação aqui, ó, se vocês lembrarem, é uma equação diferencial ordinária, né? De primeiro grau. Não homogênea. Não homogênea porque isso aqui, se fosse homogêneo, seria igual a zero, né? Não homogêneo. Tá? No caso aqui, ó, a função é a carga e a variável aqui é o tempo, né? Então, essa equação aqui, a solução dela vai me dar a carga, né? Que em função do tempo. Tá? É o que essa equação aqui vai me dar. Que é a primeira coisa que a gente está procurando aqui, ó. É a carga em função do tempo. Ok? Então aqui, ó, vocês vão ter que relembrar o curso de equações diferenciais. Eu vou aqui relembrar para vocês, né? Fazer um adendo aqui. Toda vez que a gente tem uma equação desse tipo, ó, dy dx mais p de xy igual a f de x, ó, p de x e f de x são duas funções de x, tá? Então aqui eu estou generalizando. Isso aqui poderia ter qualquer forma de função, uma exponencial, um logaritmo, enfim, qualquer tipo de função, ou aqui ou aqui. Então p de x e f de x são duas funções de x qualquer. Aí y, aqui é a função que a gente está querendo encontrar. Okay? Então essa equação aqui é resolvida pelo que a gente chama de fator integrante. Tá? Que a gente chama de μ, geralmente os livros chamam de μ de x, né? Fator integrante. Esse fator integrante, eu não vou detalhar aqui a resolução, como é que chega aqui na solução, mas é bem simples, tá? Se você for lá no qualquer livro de equações diferenciais, você acha logo no começo, que é quando começa a discutir as equações mais simples, né? De primeiro grau, aí depois vai discutir a equação de segundo grau, né? Então, dá para você escrever esse lado esquerdo aqui, ó, quando você multiplica essa equação por esse fator integrante, né, dos dois lados, dá para você escrever esse lado esquerdo com uma derivada de um produto. Tá? E isso é vamos dizer, o truque que você faz para você obter essa variável y, né, que é a solução geral dessa equação que você está querendo procurar. Tá? Então, você faz isso e no final de tudo, a solução é dada por essa maneira aqui, ó. Y de x, né, que é a função que a gente quer, é 1 dividido pelo fator integrante, né, e aí multiplica, né, por um integral do fator integrante, μ de x, f de x, que é aqui, ó, o lado direito, dx, né, ou seja, você resolver a integral do fator integrante multiplicado por essa função aqui. Tá? Mais uma constante aqui de integração, que eu vou chamar de K. E esse fator integrante aqui, ó, com o fator integrante μ de x, vai ser simplesmente a exponencial, né, da integral de p de x, ó, que é esse termo que está multiplicando aqui o y, ó, p de x dx. Tá? Esse é o que a gente chama de fator integrante. Tá? Porque lembra que eu disse que você poderia escrever esse lado aqui como um produto, né, a derivada do produto. Então esse termo aqui, ó, quando vem para cá, antes de dividir aqui, ó, isso aqui tem uma derivada, né, do produto dos dois. Tá? E aí você integra dos dois lados, né, e dá justamente essa expressão aqui. Tá? Essa é a forma mais geral, né? É a solução mais geral aqui quando você tem, ó, duas funções aqui, uma função de p de x e uma função f de x. Tá?
Ok, então no nosso caso aqui, lembra que K é uma constante, né? K é uma constante, que é a constante de integração aqui. Né? Então, fechar aqui o adendo, né? Então, no nosso caso, ó, vou reescrever aqui a equação diferencial. Eu tenho dq dt mais Q sobre RC igual a epsilon sobre R. Tá? Então, quem seria? Vamos calcular primeiro o fator integrante aqui. Ó. No caso aqui, mid-t, né? Que a variável aqui é t. Seria quem? É elevado a integral. Quem é nosso p de x? P de x é o que está multiplicando aqui, ó, no caso aqui o y, aqui no caso o q, né? Que é 1 sobre RC. Né? O dx aqui é dt, né? Que é a variável que a gente está integrando. Então, o resultado disso aqui, ó, 1 sobre RC é constante, integral do dt é t. Então, fica E elevado a t sobre RC. Tá? E, no caso aqui, o y de x, né, é o nosso q de t. Então, vai ficar q de t vai ser 1 sobre o μ que deu E elevado a t sobre RC, que multiplica integral μ é E elevado a t sobre RC. F de x, ó, aqui é o que está do lado direito, né? Ó, no caso aqui, ó. Nosso caso é mais simples, né? Porque os dois, ó, o P e o F são constantes. Ó. O P é 1 sobre RC, né? E o F aqui, ó, é epsilon sobre R. É constante também. Então, é epsilon sobre R. É uma integral no tempo, né? dt. Mais a minha constante de integração, né? Então, ó, vai ficar o que aqui? Isso aqui, ó, eu posso escrever como E elevado a menos t sobre RC, né? Quando eu subo aqui para o numerador. Essa integral, aí aqui vai ficar, ó, vezes epsilon sobre R é constante. Assim. Epsilon sobre R é constante, né? Sai da integral, aí vai ficar, ó, a integral da exponencial, tá vendo? A integral da exponencial é ela mesma, né? Então vai ficar elevado a t sobre RC. Só que você, quando faz aqui, né, chama isso aqui de u, né, e faz du, enfim, por substituição. Né, de maneira que, quando você faz isso, você tem que multiplicar aqui por RC, né? Porque, ó, lembra? Eu tenho que, se a integral dá ela mesma, né? Quando eu derivar isso aqui, tem que dar o integrando. Então, se você derivar aqui, vai ser E elevado a t sobre RC vezes a derivada do argumento, que dá 1 sobre RC. Então, 1 sobre RC cancela com esse, aí você recupera aqui. Então, tá ok, tá certo aqui. Né? Mas se você quiser fazer por substituição, chama isso aqui de U, né? E faz du, vai dar a mesma coisa aqui do que eu estou escrevendo. Tá? Mais a constante K aqui que eu estou escrevendo. Ok? Então, quando você multiplicar por esse, aqui já cancela, né? R com R. Né? Quando você multiplicar esse termo por esse, ó, essa exponencial aqui, ó, vai cancelar essa, né? Fica menos 1 mais 1 é elevado a zero, dá 1. Né? Então, esse primeiro termo aqui só vai ficar C epsilon, né? Ou epsilon C. E o segundo termo é simplesmente K vezes isso aqui, né? Quando você multiplicar. Ou seja, seu Q de T vai ser igual a C epsilon mais K é elevado a menos T sobre RC. Okay? Olha só, essa solução ainda não é a solução do nosso problema, porque a gente ainda tem que encontrar essa constante K aqui, que é a constante de integração. Né? Isso aqui. Ó. Tá? Mas lembra, para a gente resolver, né, uma equação diferencial, a gente tem que saber uma condição inicial, pelo menos, do problema. Tá? E nesse caso a gente sabe, né? Ó,
A gente sabe que no começo aqui, ó, antes de eu ligar aqui, né, no momento exato, na verdade, que eu ligo, meu capacitor está descarregado, né? Então, no tempo zero, quando eu começo a cronometrar, né, quando eu aperto o botão, o capacitor está descarregado. Então, no zero, a carga dele tem que ser zero, né? É o problema de valor inicial. Tá? Então, como em zero, ou seja, quando o tempo é zero, a minha carga tem que ser zero. Logo, ó, se você fizer aqui Q igual a zero para T igual a zero, vai ficar zero igual a C epsilon mais K elevado a zero dá 1. Ou seja, o meu K igual a menos C epsilon. E aí, finalmente, ó, você encontra aqui o meu Q de T. O nosso Q de T vai ser quem? K é menos C epsilon, então vai ficar ó, C epsilon e C epsilon. Vou colocar em evidência aqui, ó, C epsilon multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Tá aqui a forma ó, de... Isso aqui é carregando, né? Carregando o capacitor, né? Que vai me dar como a carga, né, do meu capacitor está variando com o tempo aqui. Tá? E aí a gente pode plotar isso aqui para a gente ver o comportamento dessa função, tá? Como é que essa carga aqui, né, a carga do capacitor tá variando no tempo aqui, ó, né? A gente sabe que está aumentando, né? E está aumentando nessa forma aqui, né? Tem uma função exponencial, né, negativa, mais um tempo constante aí. Lembrando que se você colocar aqui t igual a zero, tem que dar a condição inicial, né? T igual a zero. Né? Ok? Quando você faz t igual a zero aqui, ó, a exponencial de zero dá 1, 1 menos 1 dá zero. Tá? E aí, a sua carga realmente, quando o tempo é zero, a sua carga é zero. Então, obedece aqui ao problema inicial. Então, a solução tá correta. Então, se você for plotar aqui ó, o gráfico dessa evolução aqui, tá? Se eu for plotar aqui, deixa eu fazer assim. Eu vou aproveitar aqui a escalazinha, esses quadradinhos já da grade aqui, né? Então aqui você vai ter a sua carga, né? A função Q, e aqui você tem o tempo, né? E aí cada quadradinho desse aqui, eu vou pegar o exemplozinho que o Halliday fez, né? Ele supôs que a resistência era 2.000 ohms, a capacitância igual a 1 microfarad, e a minha FEM, a força eletromotriz, era de 10 volts, né? Naquele sistemazinho aqui, ó, né? Do circuito RC. Tá? Para esse caso aqui, você substitui esses valores, você tem uma coisa desse tipo aqui. Eu vou tentar fazer o mais retinho possível, aqui, mais suave possível. Né? Então você tem uma coisa desse tipo aqui. Ó. É uma exponencial negativa. Então a forma dessa equação é a mesma. Vai ser uma exponencial negativa mais um termo constante. Né? O que vai mudar, ela pode ser mais estreitinha, mais larga. O que vai dizer isso são os parâmetros aqui da função, né? Que são os valores da resistência, da capacitância e da FEM. Então, é uma coisa desse tipo aqui, ó. Ela evolui, faz isso, né? Ela sai aqui do zero, ó. Né? Deixa eu fazer aqui de vermelho. Sai do zero
e vai, cresce, ó. Isso aqui é rápido, viu, gente? Isso é bem rápido. Como é um exponencial, lembra que a exponencial, a variação dela é rápida, né? Então, esse valor aqui, aí ela sobe de uma maneira bem rápida e tende a se estabilizar aqui no valor, né? Mas essa função, ela tende a tocar, ó, aqui nessa... Eu posso fazer uma linhazinha, por exemplo, amarela, se eu quiser, né, para representar aqui, ó, essa assíntota, né? Isso aqui é o valor limite, vamos dizer, é onde ela pode chegar, né, se aproximar, né, que é esse valorzinho aqui, ó, C epsilon. Tá? Fazer aqui, C epsilon. Então essa retinha amarela aqui, ó, na verdade é o valor da carga quando o tempo for muito grande, ou seja, quando o tempo tender a infinito, né, o valor da carga vai tender a ser, ó, faça aqui infinito, exponencial de menos infinito, dá 1, né? Desculpa, dá 0, né? Quando isso aqui tende a menos infinito, dá 0. Né? Então, esse tempo fica todo zero, então a carga vai tender a ser igual a C vezes zero. Né? Que é quando o capacitor é carregado. Quando ele está carregado. Né? Para um tempo grande. Né? E aí, para esse caso aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o tempo... esse tempo aqui, ó, é dado em milissegundos. E a carga aqui é dada em microcoulomb. Então, ó, aqui você tem 0, aí tem 2 milissegundos, ó, 3 milissegundos, 4, né? 6, 8, 10. Então, se vocês verem aqui, ó, em, vamos dizer, aproximadamente 10 milissegundos, né? Que é um tempo muito pequeno, né? O capacitor já está praticamente carregado, né? Ele já está praticamente carregado. Então, é muito rápido quando isso acontece. Né? Então, você carregar um capacitor é muito rápido. Eu vou desenhar uns triângulozinhos aqui, ó. Em cada intervalo desse, em cada valor desse aqui, eu vou explicar o que é. Tá? Esses triângulozinhos. Tá? Ok? Então, esse é o comportamento da carga. Tá? Então, ela está obedecendo esses dois valores, problemas de valores iniciais, né? Quando o tempo é zero, a carga é zero, né? Ó, sai do zero aqui. E quando o tempo é grande o suficiente, o capacitor ele vai estar carregado. Né? Tá vendo que o infinito aqui, nesse caso, né? O infinito foi, vamos dizer, já praticamente depois de 10 milissegundos, né? É um tempo muito maior do que esses intervalos aqui. Então, o capacitor está praticamente carregado. Né? Obviamente, né? Se eu quiser a corrente elétrica, como função do tempo, ó, se eu já tenho aqui a função da carga no tempo, para eu obter a corrente, basta derivar isso aqui em relação ao tempo, né? Já que a corrente é a variação da carga no tempo, a derivada, né? E aí, a corrente, né? Será I de t, né? Como I é dq dt, né? E aí você vai derivar, I de t vai ser quem? A derivada disso aqui em relação ao tempo. O primeiro termo aqui vai ser constante, anula, né? E aqui vai ficar uma derivada assim, ó. Esse termo desce, né? Vai ficar menos, vai ficar ó, C epsilon, né? Que multiplica a derivada exponencial ela mesma, na verdade negativa aqui, né?
que é sinal de menos. A derivada da primeira foi uma constante do zero, e aqui vai ficar menos CY elevado a menos T sobre RC, vezes a derivada do argumento aqui, que dá o quê? 1 sobre RC. Então, aqui, cancela aqui, né? E aqui é menos, né? Aqui em cima é menos 1, na verdade, menos 1 sobre RC. Menos com menos mais. Então, vai ficar epsilon sobre R elevado a menos T sobre RC. Né? Então, a corrente aqui vai ficar epsilon sobre R elevado a menos T sobre RC. Né? Isso aqui é a corrente em função do tempo. Tá? Vamos analisar também o gráfico. Como é que fica o gráfico aqui disso? Fica assim. Até aqui de lado. Fica assim. Então, você tem a corrente aqui, que no caso é em miliampere, tá? Em função do tempo, que é em milissegundos. E aí, ó, a diferença dessa aqui para essa, aqui tem uma constante menos a exponencial, aqui você só tem a exponencial negativa. Tá? Então, ela vai ter um comportamento aqui inverso. Enquanto essa estava crescendo assim, enquanto essa aqui, na verdade, estava crescendo, né? Essa aqui agora vai estar decrescendo, né? Essa exponencial aqui é negativa, que é uma exponencial negativa pura. Tá? Então, você vai ter um valor aqui, em que a corrente vai estar, ó. É fácil, né? O valor que ela vai estar aqui é quando o tempo for zero. Então, quando você fizer t igual a zero aqui, a corrente é elevada a zero dá 1, então a corrente vai ser epsilon sobre R, né? Então, essa retinha amarela aqui, a gente pode passar, é a retinha epsilon sobre R, que é esse termo aqui, né? Quando a corrente é máxima, né? Ou quando o tempo é zero. E aí, ela vai cair assim, né? Exponencial negativa, ela cai, né? Aí isso, ó. Isso é rápido também, tá, gente? É rápido. Vou tentar fazer mais bonitinho aqui. Mais ou menos isso aí. Então, se vocês pegarem o livro aí, vai estar mais bonitinho. Aqui, por exemplo, é 2, aqui é 4, 6, 8. Era para estar aqui no 10, né? Então, vou fazer assim. Como eu fiz aqui, né? Eu vou usar a mesma escala, tá? Então, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 8, e aqui é 10. Então, ela vai cair aqui do máximo. Quando chega aqui no 10, mais ou menos, ela tende a tocar o eixo do tempo, tá? Então, é mais ou menos nesse formato aí. Okay? Ela sai do valor máximo, ó, porque lembra, a corrente é máxima quando o capacitor está descarregado, né? E aí quando ele vai carregando, ó, a DDP entre ele vai aumentando, né? E aí a corrente do circuito vai caindo, né? De maneira que quando o capacitor se carrega, não tem mais corrente, né? Ele funciona, na verdade, como um fio partido, tá? Porque a DDP aqui agora ficou igual à da bateria, né? Igual que a bateria está gerando aqui, e aí não tem mais corrente, né? Como se você partisse o fio aqui, tá? E aí eu vou desenhar aqui esses, para cada intervalozinho desse aqui, eu vou marcar aqui com esse triângulo e vou discutir também o que é isso aqui, tá? Vou marcar aqui para cada 2 milissegundos aqui, ó, vocês estão olhando, né? Eu tô marcando aqui, tá? Com esse triângulo assim, né? A cada 2 milissegundos, ok?
E aí também isso aqui obedece, né, às condições de contorno, né, as condições iniciais do problema. A primeira a gente já viu, né, que é no tempo nulo a corrente tem esse valor aqui, quando o tempo é zero, né, a corrente é máxima. Tá? Ah, e quando o tempo é muito grande, né, isso muito grande entre aspas, né, muito grande em relação aqui a esses intervalos, né, então você faz isso aqui tender a muito grande, dá zero, então a corrente aqui vai tender a ser zero, né, quando t tende a infinito, né, então a corrente tende a ir para zero aqui, né, então tá ok aqui, né, com os valores iniciais, né, os problemas de valor inicial, né. E aí uma observação que a gente faz, que eu já falei, né, é que quando o capacitor ah, está carregado, funciona como um fio partido, que é esse caso aqui, né? Quando ele já está, né, carregando, né? Isso aqui está tendendo a zero, né? A corrente está chegando cada vez mais perto de zero, ele está praticamente carregado, então ele funciona como um fio partido, porque a corrente aqui vai tender a ser nula. Tá? Antes disso, ele funciona como um fio comum, né? Está passando corrente ali, né? Mas a corrente está diminuindo no tempo, né? Por causa disso. Tá? Se tivesse só o resistor, a corrente seria constante, concorda? E o resistor ele só ia dissipar a energia, né? E não ia alterar o valor da corrente. Tá? E por fim, ó, dá pra gente... Lembra que a gente queria a carga, né? Aí a corrente, foi o que a gente achou agora, e agora a DDP no capacitor. Então, como é que a gente calcula? Por fim, quem seria a corrente no capacitor? Desculpa, a DDP. É só usar a relação entre capacitância e DDP, né? Aqui é CV, né? Ou seja, V é Q, né? A carga dividido pela capacitância, né? Ou seja, a carga em função do tempo a gente já achou, ó. Então é só dividir isso aqui por C. E aí eu vou obter a DDP do capacitor no tempo. Tá? Então, dividindo isso aqui por C, ó, esse termo aqui morre, né? Então eu vou ter essa expressão aqui, ó, epsilon, que multiplica tudo isso. Então, VC de T ser igual a epsilon, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Essa aqui é a minha EDP no capacitor em função do tempo. Então, se você fosse fazer o gráfico disso aqui, ó, seria análogo a esse aqui, tá? Aqui, ó, tem a mesma forma, né? A diferença entre a carga e a DDP, ó, é porque lá tem um C aqui, né? Então, a forma aqui seria a mesma forma, né? O que iria mudar aqui é os intervalos. Então, é o mesmo comportamento, ó. Inicialmente, né? Imagina que aqui é o V agora, né? Inicialmente o V seria zero, né? E está de acordo, né? O capacitor descarregado ele não produz DDP. Né? E aí se você tender a infinito, né? Um tempo muito grande, né? Ó, no zero aqui, quando é zero, né? Elevado a zero dá 1 menos 1, zero. Então o V dá zero, ok. E quando tem infinito, ó, elevado a menos infinito dá zero. Então o seu V tende a epsilon, né? Então aqui, ó, no infinito, no tempo muito grande, o seu V ele tende a epsilon, que seria essa retinha horizontal aqui, né? Se eu fosse fazer o gráfico aqui para V. Né? Ou seja, quando depois de muito tempo, né? Quando ele tende a ficar carregado, ó, a DDP dele fica igual a DDP da fonte, né?
que é a fonte de tensão, né? Epsilon, de acordo também com nossas expectativas, né? Então, isso aqui também está certo, tá? E aí, esses triângulozinhos aqui, ó, que eu marquei, né? Eu vou explicar o que é agora, é o que a gente chama de constante de tempo. Constante de tempo. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Já estourou aqui. Mas vamos lá. Então, o que seria a constante de tempo? Se você analisar aqui, ó, todas essas funções, essas variações no tempo, ó, sempre aparece esse termozinho aqui, ó. No caso aqui, menos 1 sobre RC, né? Esse termo aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó, aqui. Tanto na DDP como na corrente e como na carga também, ó. Sempre aparece esse termozinho aqui, ó, na exponencial. Tá? Menos 1 sobre RC. Tá? Então, se vocês lembrarem, ó, tanto no logaritmo, né, no caso que é a função inversa aqui, o logaritmo natural aqui, como na exponencial, ó, os seus argumentos eles têm que ser adimensionais. Tá? Não pode ter dimensão. Então, como a gente sabe que isso aqui está correto, né, que essas variações temporais estão corretas, então, para que o argumento da exponencial ela seja adimensional, ó, esse termo aqui, ó, lembra que o argumento é menos t sobre RC, né? Então, para que isso aqui seja adimensional, ó, o produto RC tem que ter dimensão de tempo, né? Por exemplo, segundo. Por quê? Porque aí você cancela com de cima e fica sem dimensão, fica apenas um número. Tá? Então, o produto RC tem dimensão de tempo, né? RC tem dimensão de tempo. Tá? E aí a gente define o que a gente chama de tal, a gente define como RC, que é a constante de tempo. Essa constante de tempo aqui é uma característica do circuito. Porque ó, é o produto da resistência pela capacitância. Tá? No nosso caso aqui, ó, é o que o problema deu, né? No nosso caso aqui, ó, o R é 2.000 ohms e a capacitância é 1 microfarad. Né? Então, quando você fizer o T igual a o tal, né? 2.000 ohms vezes 1 microfarad, que é 10 a menos 6 farad, né? Isso aqui vai dar, ó, isso aqui é a terceira, né? Fica 2 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 6, vai dar 10 a menos 3. Então, vai dar 2 vezes 10 a menos 3. Como ele tem dimensão de tempo, né? E você pode verificar aqui, ó. Você expressa isso aqui, o ohm e o farad, você destrincha isso nas unidades do SI. Você vai achar que é segundo, né? Porque tem dimensão de tempo. Tá? Ou seja, 2 milissegundos. Então, a constante de tempo aqui do meu circuito, que eu usei aqui, ó, para fazer esses gráficozinhos, né? No nosso circuito foi tal igual a 2 milissegundos. Por isso que o intervalo de um para o outro aqui, ó, aqui não era para estar 3, não, era para ser 2, 4, 6, 8. Tá? Essa aqui está correta. 2, 4, 6, 8. Né? Então, tal aqui, né, foi 2 milissegundos também, tal como o outro. Tá? Então, de um para o outro aqui, ó, você tem um intervalo de tempo tal, ó, tá vendo? Tal, ó, de um para o outro. Tá? Que é 2 milissegundos. Então, essa constante de tempo é... Cada circuito tem uma constante de tempo. E o que ele vai dizer é, basicamente aqui, o tempo que você vai gastar
para carregar seu capacitor, ou descarregar, né? Que a gente vai analisar o caso do descarregamento do capacitor. Tá? E aí, se o seu tal for grande, significa que você vai passar mais tempo para carregar seu capacitor. Se ele for pequeno, você vai passar menos tempo, né? Porque se for menor esse intervalo aqui, você vai tender, ó, no caso aqui, vamos voltar para a carga, né? Se ele for pequeno, né? De um para o outro é tal. Então, se ele for pequeno, né? Você vai chegar aqui, ó, no valor Cepsilon, que é a carga final, né? Quando ele está carregado, no intervalo de tempo menor, né? Se esse tal for menor, né? For mais estreitinho aqui, né? Esse intervalo. Então, isso é uma propriedade do circuito. Tá? E aí você pode fazer, ó, por exemplo, se você, vou pegar aqui se você fizer o seu tempo de uma constante, né, que no caso aqui foi de 2 para 4, né, era para estar aqui, ó, 2, 4, aqui é 6, aqui é 8, aqui é 10, né, aqui é 12. Eu vou corrigir aqui. Aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 8, aqui é 10. Tá? Então, se você... Deixa eu apagar. Se você andar uma constante de tempo, né? Do 2 para o... Aqui, ó, né? Do 0 para o 2, né? E aí você marcar aqui, ó, você vai ter um valor da carga aqui, não vai? Ó, ele estava descarregado aqui no 0 e andou uma constante de tempo. Tá? Deixa eu apagar essa outra aqui para não confundir. Então, qual seria o valor da carga aqui para uma constante de tempo? Então, você faz T igual a tal aqui, ó. Aí você vai ter que Q de T vai ser, ó, CY, que multiplica 1 menos, se você faz T igual a tal, que é RC, vai ficar 1, né? Fica RC sobre RC dá 1, então fica 1 menos elevado a menos 1. Quando você faz essa continha aqui, ó, a exponencial, lembra que é 2,76, né? 2,71, 72 aproximadamente, né? O seu aproximadamente é 2,72. Aí você faz aqui, ó, é igual a 2,72 e faz 1 menos isso, vai dar 0,63 C vezes epsilon. Que é aqui, ó. Então aqui vai dar 0,63, fazer mais para cá. 0,63 C epsilon. É aqui, ó. Quando o seu tempo foi igual a uma constante de tempo. Tá? Ou seja, se a carga total é C epsilon, 0,63 C epsilon significa que quando o tempo passado foi de uma constante de tempo, o seu capacitor carregou 63%. Tá? Obviamente, se você usar 2 tal, né, isso aqui, ó, vai aumentar só um pouquinho, vamos dizer, vai para 70 e pouco. Você pode fazer a continha aí. Tá? Então, se você analisar, ó, quando você sai do zero, que é quando o capacitor está descarregado, até uma constante de tempo, o seu capacitor ele carregou 63% do total. Né? Ele fez uma carga de 63%. Ou seja, é muito rápido. Né? É um salto muito grande. Isso é característica da função exponencial. Né? Uma variação exponencial, a variação da função é alta e em curtos intervalos de tempo. Tá? Então, isso é o que significa, né, o intervalo de tempo. Né? E aí você vai, ó, andando para 3, né? E aí, ó, a tendência aqui é que você vai variando pouco agora, né? Vai tender a variar menos, né? Pouquinho, até chegar no valor final, né? Para cada constante de tempo dessa. Tá? Ok? Então, esse é o significado da constante de tempo. Tá? Então, para finalizar aqui, ó, para finalizar,
quando é que eu vou descarregar, né? Descarregando. Eu usei o caso do carregamento. Para descarregar o capacitor. Então, quando eu vou descarregar o capacitor, aqui, ó, eu tiro agora do ponto A, né? Ele terminou de carregar, ok, a corrente parou, não tem mais corrente, aí eu desconecto aqui e agora eu vou conectar no ponto B. Tá? Então, quando eu conecto no ponto B, eu elimino agora a fonte, né, de tensão. Ela não vai realizar nenhum papel mais aqui no circuito. Tá? Porque o polo positivo dela aqui, ó, vai estar desconectado do circuito, né? O ponto A. E quando eu vou para o B, então vai aparecer uma corrente aqui, né? Quem vai gerar a corrente é o capacitor agora, né? E aí vai surgir a corrente, né? E aí essa corrente vai passar aqui no resistor, vai perdendo energia e aí eu vou descarregando o capacitor. Então, minha intenção também é calcular agora como o meu Q, o meu I e o meu V variam no tempo. Tá? Então, o método é o mesmo. Aplica a lei das malhas, faz a mesma coisa. Né? O efeito líquido disso é você pegar essa mesma lei das malhas e fazer o seu epsilon ser igual a zero aqui, ó, nessa equação. Então, você faz isso aqui, ó, tender a zero. Vamos aproveitar já o resultado daqui. Então, quando você faz isso aqui igual a zero, vai ficar com esse termo aqui igual a zero. E aí dá para você resolver por variáveis separáveis, né? Porque aqui dá para... Agora a equação vai ficar homogênea e você resolve por variáveis separáveis. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar R dq dt mais Q sobre C igual a zero. Né? Variáveis separáveis. Então, vocês juntam o que for Q de um lado e o que for T do outro lado, né? E integram os dois lados. Então, fica assim, ó. dq sobre Q. Ó, joga esse tempo para lá e junta as variáveis, né? dq sobre Q igual a menos, né, dt sobre RC. Né? Fica assim. Tá? E aí eu integro os dois lados, ó. Integra aqui. Isso aí você já conhece muito bem. dq sobre q fica a linha de q. Linha de q. Mais uma constante. Vou chamar, por exemplo, de K1. Uma constante que, como é uma integral indefinida, tem uma constante de integração. Menos RC é constante, né? 1 sobre RC. Integral de dt é t. Né? Mais outra constante, vou chamar de K2. Tá? Ou seja, ln de Q, eu vou juntar essa constante 1 com a 2 e chamar de outra constante 3. Então, fica menos 1 sobre RC, T, RC, T, mais outra constante que eu vou chamar de K3. Tá? E aí, ó, eu aplico a exponencial dos dois lados, né? Então, vai ficar exponencial do logaritmo de Q vai ser o próprio Q, né? Exponencial disso aqui, ó, vai ficar e elevado a menos t sobre RC, né? Mais K3, né? Mas como eu sei que a exponencial, né, é elevada a mais b é igual a elevada a vezes elevada a b, né? Então eu posso separar aqui e fica elevada a constante K3, né? Mas você multiplica aqui vai dar isso aqui, né? K3 menos T sobre RC. Isso aqui você pode chamar de outra constante, tá? Vou chamar de K. Ou seja, no final aqui, sua solução geral vai ser Q
igual a K E elevado a menos T sobre RC. Tá? Solução geral. Ó, é Q de T, né? Função do tempo. A carga em função do tempo agora descarregando o capacitor. Tá? A gente também tem que saber a gente tem que ter uma condição de contorno, vamos dizer assim, né? Um problema de valor inicial aqui para resolver essa equação do primeiro grau, né? A gente sabe que em t igual a zero, então como em t igual a zero, né? O valor da minha carga, lembra? Inicialmente aqui, ó. Quando eu tiro de A, que o capacitor está carregado, e coloco imediatamente aqui B, né? E aí o meu relógio começa a contar, o capacitor está carregado, né? O tempo zero agora, né? Nesse caso aqui, quando a chave está em B, o meu T igual a zero é quando o capacitor agora está carregado, né? E aí eu começo a contar o tempo, né? Novamente. Então, quando ele está carregado, a gente sabe que o valor da carga é C vezes zero, né? Que o começo do caso de lá é o final desse caso aqui, né? E aqui ele carregou e agora eu vou descarregá-lo. Então, o valor da carga inicialmente dele, quando ele está carregado, é C epsilon, né? Então, como aqui em zero, né? O valor da minha carga é C epsilon, né? Então, vai ficar como aqui C epsilon, né? E aqui, né, substituindo, vai ficar C epsilon igual a K que multiplica exponencial de 0,1, ou seja, meu K é C epsilon. Tá? E aí, quando eu for colocar aqui, vai ficar assim, né? Q de T igual a C epsilon E elevado a menos T sobre RC. Tá? Você pode chamar isso aqui de Q0, tá? Como pode se chamar comumente. Então, seu Q de T igual a Q0 elevado a menos T sobre RC. Tá? Se aquela sua fonte não for ideal, então o seu epsilon aqui pode ser um valor que a gente chama, o Hadley chama de V0. Tá? Então, o seu Q0 pode ser C epsilon, né, se a fonte for ideal, ou Q0 igual a C V0, se sua fonte não for ideal. Tá? Onde V0 é a DDP no começo aqui, né? É a DDP entre esses dois pontos aqui, ó, desculpa, da fonte, né? Ok? Então tá aqui. Ó, essa exponencial é uma exponencial negativa. Se você fosse fazer o gráfico, né? Então deixa eu calcular a corrente também. A corrente que é a derivada, né? A derivada disso aqui vai ficar a menos Q0 sobre RC, né? Ficar aqui o negativo, é elevado a menos T sobre RC, né? Você pode chamar isso aqui de zero, né? Se quiser chamar de zero, enfim, mas fica assim, tá? Esse sinalzinho de menos aqui você pode ignorar. O que ele está dizendo aqui, ó, é apenas que a sua corrente agora tem um sinal, vamos dizer, contrário, né? Enfim, é só uma consequência aqui matemática, tá? E aí, se você for analisar, né, a sua carga, ó, como tem essa forma, tem a mesma forma da corrente nesse caso aqui, ó. Ela cai assim, né? Ela vai diminuindo, né? E aí é de se esperar que o capacitor vá descarregando, né? Quando você coloca aqui, então o capacitor vai descarregando por causa da resistência, né? Que está dissipando a energia ali, né? Está consumindo energia. Tá? Então,
a carga começa no valor máximo e vai decaindo, né? Então, se você for fazer um gráfico disso, é um gráfico idêntico a esse aqui, ó. Ela vai decair, né? Porque a forma lá tem essa mesma forma aqui, né? E no caso da corrente aqui, ó, né? Ela também vai caindo, né? Ela também teria a mesma forma aqui desse gráfico, né? É parecido aqui, ó, a corrente, né? A única diferença aqui é esse termo que está multiplicando a exponencial. Então, ela tem essa mesma forma aqui. Que é de se esperar, né? A corrente está no valor máximo, quando vai caindo, né? O tempo vai passando, ela tende a ser igual a zero, que é quando o capacitor vai se descarregando, né? Então, as condições também são satisfeitas, né? Nesse caso também, tá? Então, tá aí a carga, né? A corrente em função do tempo para o descarregando o capacitor. O capacitor. E aí, se você quiser saber o potencial, né, entre as plaquinhas do capacitor, é só dividir, né, a carga pelo valor da capacitância, né? Então fica Q0 sobre C é elevado a menos T sobre RC, que também decai no tempo, né? A DDP entre as duas plaquinhas vai caindo porque ele está se descarregando, tá? Ok, pessoal. Então com isso aí a gente termina, né? Espero que vocês tenham absorvido bem essa parte aí. E nos vemos aí na próxima aula, tá? Então um abraço aí para todos e todas.